Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Losnak, eu toco aqui a parte de fundos imobiliários no TC e hoje a gente vai falar com o time da Alianza, né? O Bruno e o Fábio. Então, tudo bem, Fábio? Tudo bem, Bruno? Obrigado pela presença. Tudo bom? Se puderem agora também, acho que se apresentar um pouquinho, falar um pouco da Alianza. Vamos lá. Podemos, vamos lá. Eu sou o Fábio, sócio da Alianza. Acho que o pessoal me conhece normalmente mais falando do LZR, né? Famoso alzeirão aí do mercado. Mas eu sou sócio da Alianza, fundador da Alianza. E estou no mercado aí há bastante tempo, bem conservado, mas no mercado há bastante tempo. Comecei a trabalhar no mercado em 95, então já peguei muita coisa aí nesse mercado, altos e baixos e crises e muita coisa pela frente, que é importante, né? Pela experiência em si. A gente está falando aqui, tem N situações, armadilhas e afins que você precisa tomar cuidado no mercado. Então acho que a experiência é valiosa e, apesar de bem conservado, estou nessa faz tempo. Mercado desde 95, Alianza desde começo de 2015, então uns 8 anos de Alianza agora, né? Que a empresa existe. Conhecidos mais pelo Alzirão, pelo LZR, mas temos outros fundos, um monte de outras iniciativas. A gente tem 12 fundos na Aliança hoje em dia ao todo, né? Então acho que hoje a gente vai até falar um pouquinho de outras aí, estratégias e outros assuntos. Mas é isso aí. Olá pessoal, meu nome é Bruno, estou na Alianza há 1 ano e meio quase. Tenho um pouco menos de tempo de mercado que o Fábio, né? Eu me formei faz 12 anos de mercado de fundos, especificamente estou há 6 anos. E tocando fundo imobiliário praticamente há uns 5. Então, tive passagem pela RB Capital, tive passagem pelo Fator e agora na Alianza aí ajudando o Fábio a estruturar a parte de crédito, tanto dentro dos fundos quanto para a operação que a gente faz tanto para dentro de casa e para terceiras, né? Os CRIs, né? Os famosos CRIs. Certo? Então, falando do LZM, né? Assim, acho que lá atrás era o AFOF, né? Vocês converteram, né, por o LZM, né? Realmente para ter uma maior liberdade. Então, se vocês puderem comentar um pouco, assim, acho que essa cabeça de mudança, né? E o que vocês pensam agora do fundo para frente, né? Na verdade, não teve uma mudança significativa do ponto de vista de regulamento e de Cá entre nós, a mudança foi uma adequação de nome. nome. Porque se você olhar até quando a mudança de nome foi feita, não mudou uma palavra do regulamento, né? O regulamento do fundo em si, desde o primeiro dia, ele é idêntico. Então, a liberdade, o que ele pode fazer sempre foi a mesma. Porque a nossa cabeça sempre foi ter um fundo com um bom grau de liberdade, porque é uma flexibilidade que tem valor, né? Num mercado que toda hora está mudando, cada hora tem uma coisa mais interessante do outro. O mercado brasileiro é muito cíclico, os ciclos são muito rápidos e muito intensos. Então, a falta de liberdade, né, para um gestor, muitas vezes gera problemas, gera dificuldades, né? A pessoa às vezes faz coisas ruins porque ele está limitado num certo mandato ou em certas obrigações, né, certas regras de um fundo. Então o fundo sempre foi criado, né? Quando ele se chamava ainda AFOF, ele foi chamado AFOF porque era um nome legal, AFOF, né? A de Aliança, a AFOF era o nome da moda, mas os FOFs, o nome FOF ficou ruim no mercado, né? Sendo transparente, não, é verdade, né? Sendo muito transparente, os FOFs do mercado mais antigos, históricos, passaram momentos muito difíceis, muito ruins, né? Juntando pandemia, mas toda essa fase dos últimos anos recentes de juros, de inflação, enfim. O FOF tradicional, um fundo puramente comprando cotas de outros fundos só no secundário e mais nada. Uma estratégia FOF, vou dizer assim, simples e direta, né, muito básica, ela passou por momentos muito ruins no mercado. Porque ficaram muito grandes, porque teve pandemia, tem N razões aí para isso, mas é um fato, né? E o nosso, ele sempre foi um fundo com liberdade do ponto de vista de regulamento e de atuação. Então a gente só achou adequado O nome ficou acertar mais, o nome para o que ele realmente faz. E foi sempre mais fez na condizente com a gestão, né, prática. propriamente Foi dita. mais um ajuste de nome do que uma mudança de estratégia. A estratégia não mudou, tanto que o regulamento não se alterou uma letra Na dele. verdade, a gente colocou só a cláusula de conflito para os CRIs da casa, né? Que eu acho que é até um ponto que a gente pode conversar um pouco mais na frente, dos CRIs que a gente faz dentro de casa, para ter uma limitação ok, né? Do ponto de vista de conflito. Então a gente só adicionou isso no mesmo momento que a gente alterou o nome, né? Sim, Então, aí foi mais limitação do que, foi mais do que restrição, abertura. Foi restringir do ponto para de vista de crise, né, de operações nossas, para evitar questões de conflito de interesse, de qualquer outro tipo de situação delicada. A gente restringiu ao invés de abrir, porque a gente vai começar a fazer CRI, mas os nossos próprios da Aliança, a gente criou um bando de restrição, né, exatamente para proteger conflitos de interesse e tal. Não, eu brinco, né, que sei lá, você pega um fundo de ação, né, se a bolsa cai 10, 20% no ano, não tem como o cara fazer milagres subir 10, né, então acho que assim, né, mas sei lá, pega um fundo multimercado, você tem, né, sei lá, a liberdade de ficar vendido em bolsa, então acho que assim, a bolsa cair ou não é culpa da sua performance ruim, então, acho que... É o retorno absoluto, né? O pessoal chama de retorno absoluto no mercado, que é o que a gente sempre quis fazer, né? É fazer o retorno absoluto no sentido, até a hora que eu estou comprado mais em FII, menos em FII, estou comprado em papel em CRI direto, né? Não estou com mais caixa, acho que a liberdade
é o multimercado, a versão multimercado para o mundo do real estate, né? Vamos dizer assim. É um veículo para ter essa liberdade de, em certos momentos, atuar. E a gente fez isso bastante. A história dele, até, se você olhar a carteira, é uma carteira que mudou muito de cara, né? E desde o começo, não depois da mudança de nome, desde sempre, na verdade. Ele mudou muito de carteira, de posicionamento, até... Assim, o fundo começou um pouquinho antes da pandemia, né? O primeiro aporte, ele começou um pouco antes da pandemia. Quando a pandemia veio, a gente tinha bastante caixa, ainda muita liquidez na mão, e a gente comprou tijolo, porque a gente achou que o tijolo, as quedas foram exageradas, né? Pandemia pânico, né? Pandemia, realmente aquele pânico inicial, que era meio que segunda quinzena de março de 20, né? Lembro, 18, 19 de março de 20 foram os dias mais radicais, assim, para os FIIs, né? Porque foi, acho que na véspera disso que começaram a orientar fechamento de shopping pelo governo, né? Forçosamente fechamento de shopping e tal. Aí os FIIs começaram a entrar em pânico. E teve assim, coisa boa, de altíssima qualidade imobiliária, carteiras multiativos muito boas, caindo 30%, 40% em 2 dias. É uma coisa bárbara, assim, com aquele pânico. E a gente tinha muito caixa. Naquele momento a gente comprou muito tijolo, porque a gente achou que estava exagerando. Aí deu uma acalmada, a pandemia começou a desenrolar um pouco, isso recuperou bem, né? Então a gente teve 2020, que foi o primeiro ano do fundo, um ano excelente, resultado extraordinário, super forte, porque quando recuperou esse tijolo, mas o que a gente fez? A gente realizou esse resultado, botou no bolso, porque aí a gente entrou em 21 indo para o lado do crédito. Porque né, aquela sequência que veio na tomada de inflação, né, uma movimentação de inflação aquecida. Então a gente, segundo trimestre de 21, aí a gente já tinha saído de quase tudo que a gente tinha entrado no meio da pandemia, de tijolo, de FII, e tinha ido muito para FII de CRI, né? E porrada de FII de CRI. Mais 50%, 60% mais ou menos de FII de CRI, né? E de FII, direto de CRI. Pouco fundo de tijolo e mais um tanto de caixa, de liquidez. Né? Porra, colhemos puta resultados bons com os fundos de crédito entre segundo TRI de 21 e segundo TRI do ano passado. Né? Realizamos também, vendemos quase todos os fundos de CRI que a gente tinha no primeiro semestre do ano passado, porque ia começar o contrário, né? Deflação e uma situação de mercado mais complicada, alta de juros acelerada e deflação, aí ia pegar os FIIs de CRI, por quê? Porque o rendimento em si, o rendimento ia cair e a pessoa física ia vender, a cota em si, o mercado ia sofrer, como sofreu, mas a gente vendeu com muitos bons lucros, né, os nossos fundos de CRI, e aí começamos a comprar papel direto, né? Papel CRI direto, porque aí o CRI direto, eu tô bem protegido nele, porque aí o secundário dele eu não vou apanhar, né, porque o rendimento caiu no curtíssimo prazo e começou a ter taxas, né, e preços bons também. Um pouco de parcela de CDI até para fazer isso, começamos, então começamos, começo do ano passado a sair dos FIIs de CRI e comprar, realizar lucro neles e comprar papel direto, né, papel CDI, papel IPCA mais também, mas com boas taxas, né, o mercado já estava aí começando a dar mais taxa do que ele estava nos períodos anteriores, que a coisa estava muito apertada. Tinha uma época que os fundos de crédito estavam captando muito, as operações estavam saindo muito apertadas em termos de spread, e o meio do ano passado isso já começou a mudar também. Então começou a ter operações com gordura ou uma relação risco-retorno mais adequada, e aí a gente foi para os papéis direto. Recentemente a gente começou a comprar fundo de CRI de novo, porque como acontece... como aconteceu mesmo, deflação e o juro abrindo muito, o mercado ruim, não sei o quê. Recentemente, muito fundo de CRI voltou a negociar, 0,8, 0,85 do book. Então agora você está comprando ali uma carteira de papéis com taxas melhores, inclusive, do que estavam antes. Porque antes esses fundos estavam a 1,10 do book com papéis com taxa apertada. Agora eles estão a 0,85 do book com uma carteira de papéis a melhores taxas. Então eles estão mais interessantes. Então, a gente voltou a comprar fundo de CRI uns 2, 3 meses atrás, né? Novamente. Então, assim, o ponto é, este tipo de movimento que eu estou descrevendo não é para ser algo exclusivo de uma época de estresse, de crise, nada. É para ser sempre assim, né? Aproveitar o que parece ser o melhor, né? Em cada momento de mercado. Um pouco da característica do fundo mesmo, é fazer esses giros constantes, né? Uma gestão de trade ativo, né? Agora deu uma sossegada, porque o mercado deu uma queda generalizada, então para tradear fica um pouco mais complexo, mas a partir do momento que tiver algum fundo que a gente consiga sair com resultado, a gente vai e continua fazendo esse giro da carteira. Outra coisa que a gente faz também desde o começo, que acho que tem alguns players que fazem, outros que não, mas é fazer um pouco de coisa não secundário, né? Quer dizer, comprar 476 de um fundo. Ou um fundo que vai fazer um build-to-suit, um projeto que a gente conhece, entende, né? Coisa que a Alianza, como gestor, entende muito. A Alianza veio muito do tijolo, né? Nossa multi-estratégia é importante para a gente, está crescendo, estamos super focados nela, mas ela hoje ainda é a 4% dos nossos ativos, né? A gente é uma casa do tijolo, né? Que tem muita coisa em tijolo, várias classes de ativos e tal. Então a gente consegue olhar muitas operações e elas aparecem aí na nossa mão. Então a gente entrou em build-to-suits, fazendo alocações ou ancorando algumas operações
que aí deram ganhos de capital extraordinários e geraram... Aí, ano passado, por exemplo, a gente teve um ano de rendimentos muito, muito bons e uma parte significativa disso com alguns desses resultados de um build-to-suit que foi feito e vendido e algumas operações assim, que a gente identifica e acho que é uma coisa importante para levar para a pessoa física, porque a pessoa física direta não vai comprar isso, não tem acesso a isso, né? Não tem esse tipo de operação. Chega a ser um diferencial do fundo, não tem ticket, né, para isso, não tem, ter não esse tem acesso a essas operações que o Fábio comentou, que geram um ganho de capital a médio prazo, né? Então, tem os rendimentos recorrentes. Tem um carrego muito bom. Tem um carrego bom mais, né? Então, também ganho de capital potencial, capital porque está sendo feito num bom preço, numa janela de mercado, né, do ciclo, né, do bom preço. E a gente também tem, acho que um entendimento bom disso, de surfar bem quando é hora de comprar, quando é hora de vender as coisas, e acho que tem funcionado bem. Então, esse é conceitos gerais, acho que é mais ou menos isso. O mini resumo do fundo seria isso. Não, mas realmente, né, ano passado, no começo do ano, a gente tinha inflação de 1% ao mês, né, no comecinho de 22 ali, né, e a galera achava que ia ser para sempre, né, 1% ao mês ali, e aí do nada, né, realmente no final ali teve a redução dos impostos, né, então realmente teve 3 meses de deflação, acho que ninguém esperava que fosse tão forte a deflação ali, e agora a gente está vendo, né, realmente a inflação voltar de novo, né, então acho que esses ciclos, assim, obviamente ninguém tinha no começo do ano, acho que uma previsão que ia ter tanta deflação no final do ano, mas esses ciclos são muito, assim, acho que mapeáveis, né, acho que e dá para arbitrar, né, facilmente, como vocês comentaram, né, acho que então, assim, olhando para frente, assim, acho que qual que é a cabeça de vocês, assim, acho que, sei lá, pro meio do ano agora, né, sei lá, pro final de 23, assim, o que vocês estão mais confortáveis em apostar? E, sei lá, acho que a gente está vendo, sei lá, acho que nem o BC soltou relatório, né, recentemente ali, comentando que não tem muita exposição americana, sabe? Você acha que, assim, acho que em indústria como um todo também a gente não tem muito problema com americanas, né? Mas assim, acho que a cabeça de vocês, assim, acho que, olhando para frente, assim, acho que os tijolos ainda estão, né, como se fosse realmente muito baratos ainda, né? Acho que e assim, olhando para, assim, acho que tem uma dinâmica, né, vou dizer assim, que eu brinco, né, sei lá, em 2015, 2016 ali, todo mundo se lamentava, né, que os ativos são baratos e ninguém fazia nada, né? Acho que hoje o mercado superou a lamentação e está vendo realmente alguns fundos serem encerrados, né? Então, assim, serem incorporados, acho que o mercado está um pouco mais proativo, né? Então, acho que como que vocês estão, assim, também nessa parte de proatividade, né? Vocês compram os ativos também, como vocês falaram, né, que não são necessariamente líquidos, né? Mas assim, acho que vocês poderiam comentar, assim, como que funciona também essa saída, né, dos ativos não líquidos do Alianza, né, do LZM. Tá. Quer falar? Sim. Eu acho que assim, primeiro, acho que só um paralelo interessante. Eu fui gestor de fundo de ações e multimercado por muito tempo, né? Antes do real estate, né? Aí tem o paralelo que eu estava fazendo do multi-estratégia ser parecido com os multimercados, né? Pela flexibilidade e tal. Mas tem uma outra coisa que essa, na verdade, é o contrário, e acho que é importante mencionar, né? Fundo de ação e fundo multimercado são fundos abertos, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem aplicação todo dia, tem resgate todo dia. Então, o assunto liquidez, ele é um assunto muito mais crítico. Deveria, pelo menos, ser tratado de uma forma muito diferente. Porque, quer dizer, não só você tem aplicação todo dia, então, potencialmente, você quer ativos que você possa adicionar se você está crescendo, como você vai ter potencialmente resgate e você não pode ter uma carteira travada em coisas ilíquidas, né? Já teve muita tragédia no mercado de gente descasando ativos e passivos, comprando coisa ilíquida em fundo com resgate e precisando vender barato, precisando fazer malabarismo para vender as coisas e dando muito prejuízo para muita gente. Então, o FII, né, e no nosso caso o LZM é um FII, por mais que seja multi-estratégia, ele é um FII estruturalmente, é um fundo fechado, que não tem resgate, né? Então isso é uma diferença brutal. Isso dito, isso ajuda a pensar em estratégias de longo prazo e conseguir que elas amadureçam, né? Não ter que sair no meio, que é o maior problema de fundos de ações e multimercados. Às vezes não é que o gestor está errado na estratégia que ele toma, é que ele não consegue carregá-la pelo tempo necessário para ela amadurecer, porque você muitas vezes você sabe a direção das coisas, você entende os fundamentos, o que está barato, o que está caro, só que você nunca sabe quando as coisas vão amadurecer, como é que os ciclos vão alterar, né? O que vai ser o gatilho, né? O famoso catalisador ou gatilho das mudanças. Se você não sabe quando é o gatilho, e você tem que pagar resgate, você pode ficar numa situação muito ruim de não conseguir ver as teses amadurecer. A gente, num fundo que não tem resgate, tem uma tranquilidade, né, comparado com fundos de ações e multimercado muito grande, de poder ver as teses, né, o ciclo andar. A gente tem acho que um bom entendimento do caminhar do ciclo, e de onde a gente está, e o que é barato, o que não é barato, e poder esperar. Esse é um primeiro ponto que é importante. Não quer dizer que a gente vai comprar uma coisa completamente líquida, porque assim, se eu puder escolher, né, entre coisas interessantes, parecidas, risco-retorno, similar, eu quero mais líquido e não menos líquido, né? Eu não quero ilíquido. A falta de liquidez pressupõe um prêmio maior. Exatamente, mas eu posso, então, fazer uma carteira que mistura, né,
prêmios menores, liquidez maior e coisas com mais prêmio, né, para que eu possa surfar, dar, vamos dizer assim, uma apimentada nos retornos de médio e longo prazo, porque eu sei que eu tenho o médio e longo prazo, quer dizer, eu não vou ter em nenhum momento uma obrigação de pagar resgate e uma coisa do tipo. Então, acho que isso ajuda a poder fazer um portfólio misturado realmente, de coisas de risco menor, renda maior imediata, então uma carteira de crise agora, está com tanto bom de CDI, um pouco de FIIs que estão com bons rendimentos também, porque tem coisa que ficou muito barata, então em termos de yield e rendimentos estão muito boas, os FIIs mesmo de tijolo, e alguma coisa de FII menos líquidos e que eventualmente alguns estão até sem rendimento no momento zero, mas que a gente entende que tem algum gatilho no médio prazo. Eu não vou comprar algo para um fundo de renda que eu acho que só vai ter renda daqui a 7 anos. Não vou fazer um private equity no fundo de renda, né? Aí é forçar a barra. Mas assim, um FII que, por exemplo, está com uma vacância agora, mas que eu acho que essa vacância vai ser preenchida pela situação atual de mercado e por conta da vacância ficou barato demais, e no momento que essa vacância for preenchida vai ter um yield que vale a pena, né, ter feito essa aposta, vamos dizer assim. E isso a gente está fazendo. Então a gente tem comprado um bom tanto de tijolo, né, alguns já com bom yield para já e baratos, e alguns com pouco yield para já, mas que a gente vê catalisadores, vê movimento nos próximos meses, porque a gente também tem muito o pulso do mercado do mundo real, vamos chamar assim, né? Porque a gente tem portfólios de prédios, a gente tem portfólios de galpões de logística, a gente tem a LZR, falamos com inquilinos de tudo que é tipo, né, em grandes empresas. Então, a gente entende muito bem como o mercado está se comportando, do ponto de vista de demanda por classe de ativo, de preços que estão sendo fechados, como é que tá vacâncias em cada lugar. Não tá melhorando, estão piorando, sim. Então a gente consegue olhar e falar, porra, essa região aqui passou a pandemia muito ruim, mas tá tendo muita demanda agora, coisas aconteceram, a demanda, ou a vacância já finalmente reduziu, porque parou de ter entrega, não tem mais entrega nenhuma de novo ativo nos próximos muitos anos, e a demanda agora começou a crescer, o preço está subindo. Um fundo com aluguel muito acima do mercado que o contrato vai vencer, então, consequentemente, o dividendo no futuro tende a cair. Aí a gente evita então, daí, mas a gente enxerga também, acho que isso é crítico, né, é importante. Não, e o contrário, a gente olha para um fundo e fala, pô, esse fundo aqui, pô, tá com aluguel médio agora de 70, 80 reais, porque teve uma fase difícil na pandemia e tal, mas é um fundo que tem prédios aqui, 2 quarteirões daqui, eu sei que tá alugando agora, voltamos a alugar Faria Lima a R$200 o metro, voltamos a ter prédio lotado, 100% lotado nessa região, então o fundo que na pandemia o aluguel caiu para R$80 na média ali, e eu tô falando de um caso verdadeiro, não vai ficar R$80 o aluguel de um prédio a 2 quarteirões da Faria Lima, né, com o mercado de agora e dos próximos períodos e tal. Então, assim, a gente consegue enxergar essas coisas. Então, às vezes, tem uma coisa em carteira que eu olho e falo, bom, hoje o yield disso é abaixo do que eu conseguiria nos outros que até que eu tenho. Mas, né, existe um pouco de semear o médio para o longo prazo, se posicionando um pouco nesse. E aí é essa análise de fundamento. Tá barato o aluguel. Eu sei que o aluguel atual aqui já está sendo pelo menos uns 40%, 50% acima do que está a média de contratos desse fundo. Com o passar dos próximos meses ou poucos anos, isso vai ter transferido, né, para tem uma parcela da carteira fundo que a gente reservou justamente para esse ganho de capital mais de médio prazo, vamos dizer assim. Que, sei lá, deve ser uns 15% da carteira no máximo. O resto, os outros 2/3 seriam os CRIs propriamente ditas, né, que pega o carrego, puxa o carrego um pouquinho mais para cima para ter aquele dividendo pinga-pinga para o investidor pessoa física ficar feliz ali, né? Ter os fundos que a gente tem a oportunidade de ter mais liquidez, né? Além do carrego ok, tem a liquidez que você comentou, como a gente dá saída. A gente busca uma relação liquidez-carrego boa, né? Mas sim, tem uma parcela que é um pouco menos líquida, mas que tem, como você falou mesmo, né? Tem que ponderar, né? Uma liquidez menor tem que ter um retorno um pouco maior. Então... Sim. E assim, olhando para a carteira como um todo, assim, acho que como que vocês fazem essa divisão, né, de pizza, né, vamos dizer assim, do CRI, né, com os FIIs, né, mais líquidos, e também com esses ativos também menos líquidos, né? E assim, acho que os três conversando, né, vamos dizer assim, qual que seria, né? Porque assim, acho que eu lembro que na conversa que a gente teve do Aliança ali, do LZR, sempre teve aquela conversa de tira, assim. Então acho que assim, qual que é a cabeça que vocês olham também, assim, acho que para CRI, né, para FII, né, e também, assim, acho que para os ativos também não tão líquidos, assim, a tira que vocês olham, assim, acho que assim, é muito maior, né, vamos dizer assim, sei lá, 100 pontos acima, né, vamos dizer assim, 200 pontos do CRI para ação, do fundo imobiliário mais, menos líquido, 200 pontos também a mais. Se você puder comentar, acho que de maneira mais qualitativa, assim, como funciona essa pizza, né? Quer falar de BIPs? Acho que conceitualmente, né? Acho que, assim, primeiro, acho que o fundo de eles são fundos de renda, né? Tanto a LZR, eles são fundos de renda. Então, assim, o investidor final é pessoa física e eles são mensal, fundos de renda. E acho que o objetivo de curto, médio e longo prazo, o objetivo de sempre é maximizar a renda distribuível dele, né?
com operações, aí esse é o ponto importante, de risco-retorno adequado, né? Equilibradas de risco-retorno. Então, assim, eu quero maximizar a renda, mas sem correr riscos malucos e entendendo que ao mesmo tempo que eu quero maximizar a renda, eu quero fazer bons investimentos. Então, assim, é para a pessoa física ter a renda e otimizar a renda dela. Mas a gente quer fazer isso com operações que tenham um TIR, que façam sentido. Então, por exemplo, em LZR a gente tem operações, ativos que serão vendidos, que são para serem vendidos com ganho de capital. A gente entende que o preço de compra é muito favorável. Já tivemos venda recente, teremos outras, porque a ideia é comprar ativos que tenham um ganho de capital também, né? Então, acho que assim, o foco principal é sempre a renda, mas não é o único foco, né? Esse é o ponto, eu acho que é isso que é importante de citar, né? Então, o foco é sempre a renda, mas não é o único. Então, a gente sempre tenta buscar semear operações que vão dar um ganho de capital, justamente para criar um rendimento extraordinário, para criar uma diferenciação. Acho que isso é importante também, né? É o tal do alfa e do diferencial competitivo. Por que o meu fundo e não outros? Bom, eu tento criar alfa para vocês. Se não for para criar alfa para vocês com coisas diferenciadas, tem outras opções para ir, né? Tem outras opções para ir. Ou opção nenhuma, eu compro uma carteira direta, pessoa física, tributariamente, compro uma carteira direta, é bom, e está isento, né? Anyway, enfim. Então, assim, a ideia é gerar uma renda com todo o cuidado, né? Isso é um ponto importante, né? Não é qualquer renda sem a ponderação do risco, acho que o risco é importante. Estamos num momento agora, inclusive, de ver risco estourando por aí, né? Acho que muita gente que, em momentos de mercado mais eufórico, fez operações, principalmente do lado do crédito mais, eu diria, exóticas, vai começar a ter problemas, ou já está talvez tendo, né? Então acho que tem que ter a ponderação do risco. Nosso objetivo é maximizar a renda, mas sempre com a ponderação do risco, e plantar ganhos de capital extraordinários sempre que possível, né? Então, eu diria assim, coisas focadas em ganho de capital, elas são sempre pequenas, é sempre marginal. Eu nunca vou falar, eu estou com o fundo 50% comprado em operações de ganho de capital aqui sem renda. Isso não vai acontecer nunca. Hoje é próximo de 15%. Essa parte da carteira, né? Se for dividir a pizza, é 15%, mais ou menos. Então, assim, o foco vai ser sempre a renda. O foco prioritário vai ser sempre a renda, ponderada pelo risco, uma renda, né, disciplinada, né, do ponto de vista de não vamos correr risco maluco. E o que é mais ganho de capital, né, de médio prazo, vai ser uma parte menor, porque realmente acho que é uma questão até de mandato. A gente tem fundos, um caso interessante, né? Eu tenho um fundo, que também é o Bruno, que é o gestor, né, junto comigo, que ele é um FOF, mas ele é um fundo multimercado, então ele não distribui rendimentos, e os investidores são investidores profissionais, fundos de pensão e tal, porque eles não querem o rendimento, eles querem ganho de capital. Então, a estratégia de ganho de capital com ativos imobiliários. Esse é o mandato dele. Então, esse é um fundo que o cara não quer saber da renda. Ele quer que eu entre em projeto de incorporação, em build-suits que vão desenvolver do zero. A característica é diferente, né? Não tem resgate. Tem resgate de 365 dias, não tem dividendo. Então, ele quer que acumule, né? Que o rendimento seja reinvestido. O mandato ali é reinvestir rendimento, não quero distribuição de nada, e eu quero turbinar minha tira, que é para um investidor profissional, um fundo de pensão que a renda mensal não é o foco. A LZM, como a LZR, né, a gente tem muito claro para nós que o foco deles é otimizar a renda mensal com o devido cuidado com o risco. Agora, vamos tentar capturar alfa, oportunidades extraordinárias que a gente encontre no caminho aí. Então, eu acho que, mais conceitualmente, o que não é renda, vamos chamar assim, que não é renda de curto prazo, né, vamos dizer assim, vai ser sempre uma parte pequena. Né? É 15% agora, talvez daqui a um pouquinho será 20%. Assim, você nunca vai ver 50% do fundo comprado em papéis sem yield, porque a gente acha que daqui a uns anos vai ter um ganho extraordinário. Né? Porque aí a gente abre muito mão do rendimento de curto prazo, que eu acho que em termos do mandato seria errado. Aí um pouco mais específico na parte de crédito, né? A gente tem lá hoje 25% da carteira aproximadamente, e a gente olha para a crise ali a 250 bips. Então, você não vai olhar nada daqueles crises um pouco high yields, né, que a gente chama no mercado, aquelas carteiras IPCA mais 15, IPCA mais 14, vai ficar um pouco longe do nosso mandato agora. Então, que são os CRIs que tem mais risco de obra, mais risco de performance, ou até setores que pedem um pouco mais de taxa para captar, né? Então, esse tipo de CRI a gente vai passar longe por enquanto. Então, a carteira vai ser uma carteira um pouco mais conservadora do ponto de vista de crédito, 250 bips, 200 bips ali, remunera bem já o investidor. E aí, esse momento é um momento bom para comprar, porque você tem riscos bons pagando isso. E o 250 bips que você está falando, o nominal hoje está muito alto, né? Exato, aí o nominal... A NTN em si está alta, né? Então, travar operações longas de bom crédito, de muito boa qualidade, ótimo. Travar operações longas agora a 9,5, de
Pra você ter ideia, a nossa carteira hoje inflação mais 9, inflação mais 9,5. O nominal está muito alto, muito, muito bom. Trava longas operações. Ponderado hoje é 9,3 a nossa carteira. Então. Eu não acho que faz sentido ir para o alto risco para fazer 11. Não, 9,3 de bom risco tá ótimo. Eu prefiro 9,3 com bons riscos, né, do que tentar correr atrás de um 11 exótico, né, vamos dizer assim. Então tem a ponderação do risco. É um momento bom para alocar por causa disso, né? Se você trava um nominal alto, daí o CDI fechando, você tem um spread entre o nominal e o CDI muito bom, né? Não, assim, eu fiz um estudo também, acho que, né, assim, se pegar essa galera do high yield, né, assim, acho que quando o juro tava 2, né, sei lá, todo mundo fazia IPCA mais 12, IPCA mais 11 ali, e hoje, né, realmente lá com o juro a quase 14, você faz IPCA mais 10, então você acha que realmente, assim, além do juro subir, né, a taxa média da carteira caiu bastante. Caiu, então, acho porque teve muita competição, muita gente captou muito, precisava E alocar. aí o spread foi pro saco, né? Não, e tem uma outra coisa, o pessoal fala, não, o pessoal não está captando. O pessoal não está captando, mas os caras que ficaram muito grandes, eles têm amortização de 30, 40, 50 milhões de reais todo mês. Então, se o cara não consegue alocar isso, então o pessoal os fundos de CRI que cresceram bastante, ficaram grandes, continuam alocando bastante. Então, o pessoal que tem operação no mercado consegue colocar. Então, a competição está grande pelas operações. Então, o spread deu uma amassada. Você vê uns spreads e fala, cara, eu estou vendo coisa muito alta qualidade, baixo risco, a 200 bips de spread, e eu vejo uma coisa super questionável emitindo a 300. O que o Losnak falou, né? A diferença entre o high yield e o high grade ficou muito baixa. Que é errado, né? Devia ser o contrário, porque nós estamos num momento de mais risco, mais volatilidade, mercado estressado, crédito complicado. Mas por motivos de mercado, de novos fundos que captaram muito e tal, você vê o spread é o contrário do que deveria acontecer. E demanda cuidado, né? Porque você tem um mercado mais arriscado atualmente, o nível de taxa de juros em si machuca as empresas, come o equity, atrapalha a liquidez, questões de lojas americanas e outras situações de mercado recente. Tem N situações de mercado que você deveria estar tomando cuidado e você está vendo o nível de spread ter sido comprimido entre o high yield e o high grade, por exemplo. Isso tem uma coisa muito estranha realmente, né? Se você tem um high yield nesse momento, enquanto realmente o high grade está muito tranquilo de ter. Então acho que... É isso. O high grade está pagando muito bem, num nominal muito alto para operações longas e tal, que é um ótimo investimento. E você tem o high yield numa situação, na minha visão, muito problemática hoje, do ponto de vista de mercado como um todo, com um prêmiozinho pequenininho. Tem um teto, né, no high yield. Se você coloca muito mais juros, você quebra o empresário. A questão você destrói a margem do cara. A questão é o teto ou o piso no outro sistema de mercado do nominal, né? Então você fala, não, eu não posso fazer uma operação a inflação mais 20. Porque inflação mais 20 não tem nenhum projeto. O cara não vai pagar. O cara não paga. Quem toma inflação mais 20 não vai pagar. Quem toma não paga. Então, melhor não fazer. Melhor não fazer também. Não existe esse tipo de operação. Então tem um teto, que é o que está falando. No meu jeito tem um piso também. Quando o mercado tá bom pra caramba, quando o juro tava 2 e a NTN tava 3, né? O juro tava 2, talvez artificialmente, mas a NTN tava 3, vamos dizer assim, o piso. Tinha gente fazendo operação a 5, NTN mais 200 bips. Não ia mais para baixo disso. Não é porque a NTN está 3 que você vai fazer operação a 3,5, porque ninguém quer tomar uma operação a 3,5, correr algum risco para ganhar alguma coisa tão pequenininha. Porque é operação longa, né? Então, são operações de 5, 6 anos de duration, que uma vez, uma hora ou outra, você daí... travar um spread irrisório para ficar correndo risco durante anos. Não tinha lógica. Então, tem um piso. Mas, por outro lado, tem um teto também, por outro motivo, mas também tem um teto. E o que acontece é, como tem um teto, a hora que sobe o nominal de tudo... Você espreme esse spread. E aí é uma situação assim. Hoje eu não consigo conceber quem é que está comprando coisa de alto high yield, alto risco, coisas exóticas, a inflação mais 10, inflação mais 10,5. Se eu tenho uma carteira de super boa qualidade de crédito, a inflação mais 9,3. Pô, para ganhar mais 100 bips, você vai ficar correndo risco de cabeça de coisas exóticas. Não tem lógica nenhuma. Então, esse é um ponto importante. Então, a nossa carteira de crédito, né, sempre vai ser uma middle grade, né? Assim. Também não vai ser aquela coisa sem prêmio nenhum, né? Porque se é sem prêmio nenhum, eu fico sem risco também nenhum. Mas agora... CDI careca quando não fecha. Então se é para ser sem prêmio nenhum, eu também não preciso correr risco nenhum. Não tem necessidade. Eu compro B direto. Compro NTN direto, né? E fazemos compromissado para fazer 100% CDI e acabou sem correr risco. Agora... também não vamos para correr risco maluco, até porque a gente acha que está errado a precificação, né? Está com muito pouco prêmio, o risco está com muito pouco prêmio. Tem setores, até tipos de projetos que a gente não vai entrar mesmo, por questão de conceito, né? Multipropriedades, algumas coisas mais... que tem um risco mais alto, não é o nosso perfil. E assim, olhando para, assim, acho que vocês podem contar um pouco assim, tem muita gente, né, que sei lá, também tomou operação clean também, né, alguns CRIs, assim, então acho que tem gente que olha mais pro fluxo, né, assim, se vocês puderem comentar um pouco também, acho que a cabeça de vocês, quando vocês vão botar o dinheiro num CRI, né, qual que são os do's e don'ts, você comentou um pouco do setor, mas acho que olhando para a operação em si, né. Não, acho que começa sempre pela operação em si, né, pela estrutura, então,
O que ele vai financiar? Para que ele precisa do dinheiro? Essa é a primeira pergunta importante, porque esse dinheiro tem que ser condizente para conseguir fechar aquele objetivo dele e ele ter condição de pagar. E aí assim entra no segundo ponto. Quem está me devendo? Quem vai me dever? Se a qualidade do devedor é boa ou não? Aí se for um risco corporativo, você olha mais estrutura de balanço, de crédito né? pura. Mais tradicional. E se for um projeto, por exemplo, um término de obra, você vai olhar todas as condições daquele projeto. Se já está bem vendido, se já está tudo aprovado, se a região que ele tem um projeto, de fato, tem uma demanda por aquele projeto. E aí você analisa aquele projeto para ver se vai realmente ser pago aquela operação só com o projeto. Tem CRI que o projeto não paga, porque ou o cara já tirou dinheiro antes da obra, que não tinha patrimônio de afetação, tirou dinheiro para SPE, para outra obra. E aí não paga. Simplesmente o fluxo de recebíveis futuro não paga o que ele precisa para fazer a obra. Então, esse dia mesmo, a gente estava olhando um exótico que era uma incorporação que para o cara conseguir pagar a operação, sim. Ele tinha que vender, não lembro exatamente o número, mas era assim, ele ia lançar um projeto com 50 apartamentos. Para conseguir pagar a operação, ele tinha que vender 48. Exato, é verdade. Lembrei do caso. Cara, é um nível de sucesso, né? Vender 48 de 50 neste mercado que estamos para conseguir pagar a operação, me parece um pouco em outras palavras, puxado em termos de risco, né? E vamos supor, se encalha, ele tem 5% de desconto de margem no preço pedido de hoje. Então é meio apertado. E no limite, esse crédito não é crédito, isso é quase equity, né? Você só vai ganhar dinheiro se o projeto é certo. E isso não é crédito, né? Quem ganha dinheiro se o projeto der certo é o dono do equity. O crédito tem que receber de volta o crédito e uma remuneração fixa e ponto final, né? Com um risco adequado. Então, tem umas operações que saem, às vezes, muito exóticas nesse sentido, que está empacotado como um CRI ou como um crédito, mas que deveria ser equity, porque corre risco, tem que o projeto dar certo, tem que o juro reduzir, tem que acontecer um monte de coisa. Então, isso aqui não tem competição, né? Tem que vender 110% também, não tem do competição. projeto. Tem que vender mais apartamento do que vai fazer, ou o preço da tabela que o cara está vendendo hoje tem que subir 300% nos próximos 12 meses. Pô, cara, essas contas não fecham. Ou o cara diz que vai lançar um negócio, também aparece, vamos financiar que eu compro um terreno, que eu vou lançar um prédio maravilhoso. O terreno é maravilhoso. Não, mas eu tô pagando 60 mil reais o metro quadrado do terreno, porque essa região é ótima. Daqui a um ano eu vou estar vendendo aqui a 50 mil metros. E uma coisa legal da Aliança, até o que o Fábio comentou anteriormente, como a gente tem muito proximidade com o tijolo mesmo, o cara fala, o projeto é 12 mil reais o metro quadrado de alto padrão para construir, né? Bate lá no pessoal que faz projeto mesmo dentro da Aliança, ele fala, não, nessa região constrói 15. Então, na verdade, o que ele está pedindo de capital para finalizar aquele projeto vai faltar dinheiro, pela experiência que a gente tem de tijolo, né? Então, isso é uma sinergia legal dentro da casa que a gente consegue observar. Então, para mim, esses são os dois primeiros dogmas para olhar crédito. E o terceiro é o que você consegue colocar de garantia no pacote, né? Seja um imóvel, aval, fluxo de recebíveis, tem que ter operação de corporativa, tem fluxo de cartão de crédito. Então, a garantia real sempre é bem-vinda, né? Na verdade, ela dá uma segurança bem maior para a operação, o próprio imóvel da operação em si, ou um imóvel adicional. Então, mas os dois primeiros dogmas eu acho são mais relativamente importantes, porque você precisa saber se aquilo vai se pagar, independente da garantia. A garantia você não quer, né? Ninguém quer executar a garantia. A garantia é um adicional, né? Não é ruim que exista, mas você não quer ir atrás dela, né? Você Exato. quer precisar dela. Você toma a garantia depois você quer realmente, assim, viver, né? Realmente tem todo o trâmite, né? Monetizar ela, né? Esse é o cenário ruim, né? Você idealmente não quer a garantia. Não quer dizer que você vai abrir mão de ter, você quer ter a garantia. Até em muitos casos para incentivar o devedor, né, a priorizar, pagar o crédito e encarar o crédito como crédito mesmo e não como equity. Então a garantia tem boas influências. Põe um pouco assim, de pele no jogo, né? Skin in the game, põe um ativo seu, Mas idealmente você não quer a garantia, mas ter ela é importante. Acho que clean é muito difícil de fazer, né? Clean, se for um corporativo grande, mas mesmo assim, até corporativo que a gente fez até hoje, a gente fez com garantia, né? Com garantia real, imóvel. Porque de alguma forma ajuda um pouco na precificação, né? Põe a garantia abaixo de 50 bips, ou sei lá, não tô chutando um... Sim. Não, é bom realmente porque como você falou, bota, né, a pessoa ali, acho que assim, comprometida com a operação, porque senão fica realmente... Como chama, né? Num free ride ali, né? Deu certo, deu errado, deu. O Fábio falou, você vira sócio do cara, só que só você toma risco, né? Essa é outra que fizeram bastante recentemente, né? Uma operação em que o desenvolvedor, o incorporador, vamos chamar assim, faz sem equity nenhum, equity zero. Alavanca o negócio inteiro, equity zero. Se der certo, ele vai ganhar o dinheiro sem ter colocado nada. Se der errado, quem financiou, que tá com a bucha na mão, porque fizeram bastante nos últimos anos disso. Verdade. Então, tem cara que financia o terreno, a obra...
Financia o terreno com um player, a obra com outro player. E eventualmente adianta o fluxo de recebíveis da carteira que ele já vendeu. No loteamento tem bastante disso. O cara já vendeu 50 milhões dos loteamentos, adianta 20 para ele. Tem coisa que sai assim. Que aí é basicamente você é um sócio do cara com risco todo seu, né? Mas sim, mas isso a gente sem vai upside, evitar. né? Com taxa, com retorno upside, fixo, sem o upside. É o equity sem upside. E aí é o pior dos mundos, né? Risco de equity com retorno de dívida é o oposto do que você deveria procurar. Mas nos últimos anos saiu bastante operação assim, pela competição por operação. É o que você falou, exatamente. Saiu o CDI-A2, os fundos captando 100 milhões por semestre, 200 milhões por semestre, toda hora o pessoal fazia emissão uma atrás da outra, falta operação. Eventualmente falta operação, né? Os caras tomavam... E assim, olhando para a carteira, assim, vocês também fazem short, né? Assim, vocês também pensam também em alavancar o fundo também? Qual que é? Short a gente não faz ainda. Podemos. Poderíamos. Por regulamento não tem restrição, poderíamos fazer. Não fizemos ainda, acho que nada contra conceitualmente, acho que tem um problema muito grande de liquidez, né? Não tem, é difícil tomar, é caro, então assim, não é simples. Eu acho que é mais fácil a gente fazer hedge, entre aspas, reduzindo as posições, dado que a gente tem um fundo relativamente pequeno, então a gente tem liquidez para sair de posição, ficar com caixa, ficar no CDI, mudar para CRI. Então acho que a gente é bem ativo, mas short mesmo, né, direto. Acho que falta ainda no mercado. Tem muito pouco fundo que você consegue tomar aluguel para ficar short e é um custo inadequado. E existe um outro problema do short no Brasil, é que o short no Brasil ele é reversível, né? Ele é reversível para o doador, a grande maioria você tem, né? Não é necessariamente, poderia não ser, mas a maioria das operações quando alguém doa, né, no Brasil, ele doa reversível a qualquer momento. E aí então, você toma o short squeeze de alguma coisa. Então, assim, quando eu falo liquidez, né, quando eu estou falando da liquidez, não é o fato de eu não conseguir tomar o aluguel. É que os papéis em si, FIIs em si, tem liquidez relativamente pequena. E o short reversível, né? Você toma uma operação. Não tem. Então você toma uma chamada de operação e aí você não tem liquidez. Então, eu acho que tem um risco implícito operacional, vamos chamar assim, né? Em short no Brasil, de coisas menos líquidas. Tem ações, né, equity mesmo, com muita liquidez hoje em dia e com short disponível e barato e tal. Não muitas, mas tem. Mas para a FII ainda é uma FII coisa. É recente e tem uma difícil. lista bem restrita até, de fundos, né? Eu já vi, por exemplo, gente ficar short em LZR, né? A gente vê a base, né? A gente vê movimentação de base, tá? Eu já vi gente ficar short em LZR, mas muito por evento, próximo de oferta. De oferta, sem arbitragem de oferta. Sim. Arbitragem de oferta. Fora isso, short como uma posição, né, direcional, vou ficar vendido nesse fundo porque a cota vai cair. Primeiro tem aquela questão do timing que eu falei, né? Às vezes você sabe o que vai acontecer, ou você entende, né, a direção das coisas, os fundamentos, mas qual é o timing, qual é o gatilho? Eu vou ficar anos aqui tomado short, pagando o custo de aluguel de um papel para ver a hora que vai cair. Esse é o desafio, sim. Então a gente não faz. Poderia fazer por regulamento, mas ainda não parece que é hora ainda de short FII. E outra pergunta, você falou sobre alavancagem de papéis, é isso? Da carteira. De papel, a gente ainda não fez, até porque na minha concepção, ela é muito legal e gera um valor, principalmente quando se pré-oferta, né? Você faz uma carteira pré-oferta com uma certa alavancagem e você já sai alocado, né? Você já sai alocado, então ela tem esse valor, tem um custo também de carrego, e que é pelo menos a última vez que me atualizei, entre 1,5 e 0,75 CDI mais, né? Então você tem que ter papéis adequados para cobrir esse custo, né? E aí, mas no momento a gente não faz, mas acho que é uma ideia possível para fazer próximo a alguma oferta para já ter uma carteira já montada, né? Que a gente não precisa acho que é mais também. para antecipar a montagem de carteira do que como geração de retorno em si, né? Porque, sei lá, na própria estratégia nossa, se a gente está tomando a CDI mais 1,5 e o nosso crédito é 200 bips, a gente vai ganhar 100 bips para agregar, que é equivalente ao custo do fundo, então não agrega pouco. É mais uma questão de montar pipeline, eventualmente, né? Ter carteira para liquidar rápido quando você faz nova emissão de cotas, por exemplo, do que algo taticamente gerador de retorno, né? Vamos colocar assim. Conheço fundos que estão fazendo e estão usando dessa ferramenta também para fazer pipe, né? Mas eu não vejo muito agregador de alfa, né? Estrutural, sim. Então, por enquanto. A não ser que fique mais barato, talvez fique, né? Vamos ver. E você pode contar um pouco, acho que, do capacity do fundo e qual que seria o ritmo, né, do crescimento deles, assim, potencial?
capacity, a gente tem pelo menos a parte de crédito tem um capacity bem elevado, né? Porque as emissões bateram recorde ano passado de emissão de CRI, então você tem uma curva bem positiva para o mercado de capitais, principalmente focado no imobiliário e CRI. Tem a parte do capacity da gestão dos, vamos dizer assim, parte FOF, né? Que tem uma liquidez, como o Fábio falou, limitada, segura um pouco a capacidade. Então, se fizer esse mix, eu acho que o capacity mesmo, Fábio, me ajuda aqui, porque eu não quero cravar nenhum número aqui pro Losnak, mas... eu acho que ajuda muito a questão de ser fundo fechado, né, que eu mencionei, então a liquidez não é um problema tão grande quanto os fundos de ações e tal, mas mesmo assim você começa a perder muita mobilidade, né, com a liquidez que o mercado tem. O mercado melhorou muito de liquidez um tempo atrás, mas parou, né, estamos meio estacionado a liquidez em si diária. Sim. 250 ali. O número de investidores vem crescendo, aquele número de quantos investidores, CPFs da B3, aquela coisinha, o pessoal comemora, né? Mas volume mesmo de recursos, né? Nos últimos tempos está meio de lado, né? Então a liquidez é uma liquidez relativamente pequena e que não cresceu muito nos últimos tempos. Então eu acho que assim, o capacity de um fundo para manter, né, a flexibilidade, a capacidade de se movimentar, que eu acho que é crítica, é de algumas centenas de milhões, quer dizer, pode ser 300, 400 milhões, talvez 500, se fosse o caso. Acho que eventualmente você pode crescer depois, mas não consigo ver um fundo consiga se mover num mercado que negocia 250 bilhões por dia com muito mais do que isso. 250 bilhões é todo mundo, né? É. Se fosse um cara, acho que, sei lá, o Banco do Brasil, Via Varejo já faz isso de ações, então... Um de ações, equities é outro mundo, né? Não, assim, existem fundos, assim, B3 negocia 25 bi, às vezes 30 bi num dia, né? No dia, né? Qual o tamanho dos fundos de ações grandes? É fundos de ações bons, assim, quer dizer, grandes, super bem sucedidos e tal, que tem 3, 5 bi, 7 bi, às vezes um hedge fund maiores, mas que a parte de ações deles é por aí e tal. Você tem um mercado que negocia 25 por dia e os grandes fundos têm 5, 7, 8. Olha a proporção. E FIIs negociam 250 milhões e você tem FOF de bilhão, né? Então, se pensa na proporção da capacidade de se movimentar, né? Fica realmente bem restrito. O que alavanca o nosso capacity é que a gente poder ter carteira de crédito mais robusta, uma mescla, né? Então, a gente poderia aumentar, eventualmente, a participação do crédito direto dentro da carteira. Não, perfeito. Eu posso estar com uma carteira de 300 milhões, disso 100 e tantos milhões são crédito. Então, FII mesmo eu tenho 100 e poucos milhões. Aí, que é uma carteira que dá para ter, e dá para ter alguma mobilidade. Mas se fosse pura FOF, aí o Fábio tem toda razão, porque você não consegue girar, né? Você não... Aquela nossa estratégia que a gente falou no começo, que é tentar sempre fazer um ganho de capital com uma gestão ativa, ela reduz, né? A própria história que eu descrevi, compramos um tijolo, vendemos todo tijolo, compramos um fundo de CRI, saímos do fundo de CRI, compramos um CRI direto, agora estamos comprando um fundo de CRI de novo. Isso que eu descrevi, se eu tivesse um fundo de bilhão... você machucar o... você ia sair com um pouco ganho de capital e não ia gerar... Você próprio ia detonar o preço das coisas e você ia perder. Você ia ver um negócio marcado na tela, um preço, a hora que você tentar vender, você ia realizar, não ia realizar resultado nenhum. Você ia empurrar e ia comer o lucro inteiro na sua própria pressão de venda, né? Então, ia atrapalhar. Não, a gente viu, né, como chama, né, o BCFF, né, o HFOF, né, que são fundos realmente gigantes ali, né. Agora a gente vê o BTHF, né, que é o hedge fund do BTG. Então, logicamente, vamos dizer assim, que a galera percebeu, né, que não dá mais para crescer esses fundos, né. Esses fundos estão com os ativos lá e vão ficar para sempre, né. Então, acho que o giro que é importante, né, acho que a troca ali alguns se tornaram coleções de ativos que vão ficar lá, né. Então, ele não é um fundo que tem mobilidade. Com o mercado em alta, né, o bull é mais fácil você mover, né. O mercado meio de lado, você não vai ficar movendo para tomar prejuízo, né? Então, no mercado de alta você dá liquidez. Você dá liquidez, né? Exato. Você é liquidez, né? Você sai de 250 para 350, né? Que não está falando isso. Mas concordo com você. Tem a capacidade do giro de FOF é limitada. Mas por outro lado, a gente tem a estratégia de CRI também que puxa a nossa possibilidade de ter um IUM um pouco maior, né? Você vê até o pessoal da Iridium lá, começou só com CRI, né? E agora está com 30% da carteira como se fosse um FOF, né? Sim. Porque o 30% da carteira dele é quase o maior FOF do mercado, né? Se você parar para pensar, que é bem relevante. Então, é uma estratégia que dá para fazer um misto legal. Certo. E assim, olhando para a política de dividendos também, acho que assim, qual que é a cabeça de vocês, né? Se a gente vê, sei lá, acho que
pega, por exemplo, lá, por causa da prova da Iridium, né? Assim, ele fala assim, pô, você permaneceu comigo com um mês, o que eu gerei de lucro no mês, eu 100% de distribuir. payout. Então, você pega, sei lá, fundo do Credit Suisse, por exemplo, ele sempre tenta ou estabilizar ou subir, né? Então, acho que, se você puder comentar um pouquinho, assim, acho que qual que é a cabeça, né, de vocês, assim, do Alianza, né? Acho que, do Alizem ali, pra, assim, você vai distribuir, né, de qual que seria a maneira, sei lá, faz um balão no final do semestre ali, então Não, acho que... a gente sempre tenta deixar o mais linear possível. Então, se você olhar até o ano passado, a gente sempre tentou deixar próximo de R$ 1 por cota, porque a gente teve muito ganho extraordinário de alguns trades que a gente fez, de alguns fundos que aquela estratégia de médio prazo de ganho de capital e de fato ocorreu. Então, a gente fez uma reserva e começou a tentar linearizar o máximo possível próximo de ano passado. Então, essa é a estratégia, sempre tentar deixar o mais linear possível dentro da nossa própria geração, com o payout mais alto possível. Como ano passado teve esses extraordinários, a gente fez um pouco de reserva e não fez 100% de payout. Esse ano, por enquanto... Virou o ano com um pouco de reserva. Viramos o ano com reserva. Tinha, né? Bastante. Porque teve ainda do ano passado, porque além dos fundos que a gente teve amortização com ganho de capital, a gente fez muito trade com resultado. E absorvemos para esse ano essas reservas. A ideia é linearizar o máximo possível, pagar o máximo possível de payout, contanto que a gente consiga pôr uma previsibilidade nos próximos 4, 5 meses. Muito mais que isso também é meio que bola de cristal, né? Porque aí você perde até a ferramenta, porque como tem a questão semestral, né, você fica meio pedido também de carregar para semestres seguintes. E até hoje, né, a carteira está quase 70% alocada em cotas de outros fundos, a gente também não tem como prever o que eles vão pagar, né? A gente tem uma estimativa e dentro disso a gente faz o nosso linearização considerando as reservas que a gente tem. Um orçamento. Um orçamento do semestre, porque até o que o Fábio falou, a gente tem a obrigatoriedade de distribuir 95, mas a ideia é sempre ser linear, não é dar um... Assim, não é um eletrocardiograma, né? A gente não faz full payout, a gente leva um pouco em consideração esse orçamento dos semestres aí. Acho que, de novo, para o investidor pessoa física, acho que a previsibilidade é importante, né? Acho que o pessoal... É claro que tem uma surpresa positiva, pode ser boa, mas muitas vezes a surpresa positiva, depois o cara vai levar uma surpresa negativa no sentido de vai ter e o cara esquece. A pessoa paga um rendimento de 1,20 agora e o mês que vem virar 1, o cara vai te xingar. Não, é verdade. Nem o cara da LZR ligou lá, vai pagar R$5 de novo. É difícil. Lucro extraordinário, 30 e tantos milhões de lucro extraordinário. O cara quer que repita. Que esse ano vai ter, né, de venda de ativo, lucro extraordinário e tal. Enfim, o fato é, os FIIs listados B3, né, como esses fundos de renda e tal, são fundos com o investidor final pessoa física. Eu acho que a pessoa física prefere, e acho que assim, o bom desempenho do LZR em termos de valor de cota, de liquidez e base de investidores e tal, acho que tem um pouco a ver com isso, né? O rendimento dele não é maior, às vezes nem igual de muitos outros fundos por aí, né? Mas mantém-se com uma cota muito bem valorizada, liquidez, a base de investidores crescendo direto e tal. Eu acho que pela estabilidade e previsibilidade, né? Desde que nasceu, vem lá o rendimentozinho mensal crescendo, sem um susto, sem uma surpresa. Quando tem algum susto é positivo, a venda do imóvel e tal, nenhum susto negativo, nenhum grande problema. E vai lá naquela toada. Eu acho que é valioso para o investidor pessoa física, DFIs, um rendimento previsível, subindo se possível, mas subindo devagarzinho, de uma forma previsível, sustentável, vamos dizer assim, né? Não, dá um susto agora positivo, mas depois reduz muito no outro mês, porque o pessoal, muita gente conta com aquilo, literalmente vive com a renda, né? Quer dizer, usa a renda para despesas e para o dia a dia e tal. Então, acho que fundo imobiliário, idealmente, na minha visão, ou para pessoa física, com foco em renda, o ideal é ter a renda mais previsível e sem susto possível, vamos dizer assim. Acho que realmente o lado bom que eu brinco, assim, que do dividendo mensal ali, né, do rendimento mensal, é que você aprende, né, então assim, por que caiu, por que subiu, então você vai tendo esse aprendizado realmente muito rápido, né. Eu acho que o grande trunfo da LZR foi que depois do GGR, né, assim, vamos dizer assim, né, era o fundo que te contratar tipo que não era agência, então acho que realmente, e você diversificar, né, o prazo de vencimento é uma coisa muito boa, porque o contrato atípico vai ter algum estresse, né, mas cabe a você endereçar, né, vamos dizer assim, não ter muito problema de uma vez só, né, como a gente viu agora no caso das agências ali, né? Acho que tudo em 2022 ali, realmente a galera levou um susto muito grande, né? E acho que assim, mais também para fechar, assim, a gente olhando pro benchmark, né, que é a CDI do fundo, né, assim, com a carteira de crise realmente bate, né? Facilmente o benchmark faz CDI mais 2 ali, né? 200 pontos ali, tira uns 100 pontos lá que seja da DDM, você consegue entregar facilmente, né? Mas assim, olhando para a carteira de
de fundos imobiliários, né, e também para carteira menos líquida ali, assim, qual que é a cabeça de vocês, assim, para botar ali, né? Acho que principalmente assim nesse CDI, né, mais alto, né? Assim, acho que com o CDI tava 2 ali, assim, um dígito era mais fácil de assim, de investir, né, em equity, né? Mas agora com o CDI alto, assim, qual que é a conta que você faz? Pô, se o cara me paga pelo menos lá 1% ao mês, então é tranquilo de carregar? Qual que seria assim a conta que vocês fazem A assim? gente até tem um modelo interno que é uma composição entre dividendo corrente, né, com potencial ganho de valor de cota, né? Então, a gente tenta trazer, a gente faz uma precificação com curva DI futura de 18 meses. Então, para tentar chegar num preço justo, né? Com o objetivo de É um tiro de cota, né? é um Quer tiro de dizer, cota, que né? o conforme está precificando não só o dividendo de agora, Mais mas o também um preço potencial movimento de cota. a gente tenta deixar essa tiro de cota que o Fábio falou acima de 2 dígitos, né? Até para tentar chegar próximo ao CDI corrente, que tá um pouco difícil, porque tá 14, 13 e pouco. Mas essa é a nossa meta, vamos dizer assim. A gente não vai comprar um fundo que vai pagar um carrego de 8 sem nenhum upside. Tem que ter algum upside de preço de cota. Então, que nem você comentou no começo da live aqui, tem muito fundo de tijolo barato. Tá pagando um carrego de 9, sei lá, mas se você fazer pela cota, ele tá pagando 12. Então faz sentido. E ainda tem upside de preço, né? Então a gente olha mais ou menos nessa composição, né? Corrente para pagar o pinga-pinga dos cotistas, mais o upside para pagar acima de 2 dígitos. Então, essa tier que a gente espera, né? O objetivo é bater o CDI, mas é bater o CDI no longo prazo. No longo prazo. Não todos os Não, meses. não, assim, meses. Não todos os meses, porque tem momentos que o CDI, cá entre nós, é o juro imediato, ele Exato. não é o juro de sempre, né? Então, ele vai se alterar, como ele já foi 2 e ele agora está quase 14, ele vai se alterar. Então, o objetivo é bater o CDI no longo prazo. Então, se daqui a 5 anos olhar lá e não tiver batido o CDI, o trabalho não foi bem feito. Porque Sim, era sim. melhor ter aplicado o CDI, né? Sim. E por mais que Mas- parte da carteira hoje está um pouco abaixo, tem aquela parte que é o ganho de capital, que sim, esse sim tem que ser muito acima do carrego do CDI, que aí compensa, né? E no ponderado a gente vai buscar entregar, né? Que é a carteira de CRI pagando 100, 150 bips acima do CDI, essa carteira com a conta que eu acabei de comentar, e mais aquela parcela que vai entregar bem mais, né? Então, essa é a conta. A gente leva em consideração, sim, o preço mais a valorização da cota para fazer a conta na hora de aquisição, né? A gente tem um modelinho interno lá para chegar no preço target, né? Que a gente chama. Então, essa é uma maneira que a gente usa para tentar escolher na hora de comprar. Né? Primeira análise qualitativa do fundo, ver se o fundo não está muito alavancado, você não vai ter nenhuma explosão de curto prazo, como alguns que a gente sabe que tem uma alavancagem muito próxima a vencer. E segundo, essa questão de preço, né? Então, Acho que o consenso, assim, acho que todo mundo, né, que, assim, acho que tem ativo físico é isso, assim, né? Quanto eu tenho de caixa agora no ano, quanto que eu tenho de vencimento, né? E qual margem vai ter que ser feita para... tem alguns que não vão ter que fazer mágicas boas, né? Mas Então, uma mágica que vai ser mágica mesmo. Então, esse é o- milagre quase. Em alguns casos. Mas, de novo, esse é só um dos detalhes da análise. A análise mesmo, de uma forma ampla, né, fundamental. É um pouco que dividendo paga agora, mas puto, quanto vale essa cota? Como é que isso vai... Não, a gente não acredita que o CDI vai ficar 14 para o resto da vida, né? Não pode ser esse o cenário que se adote. E se o cenário não é esse, então o que a gente consegue fazer, né, para, no longo prazo, bater o CDI do longo prazo? Não 14% ao ano para sempre, porque isso em real estate não é fácil, não. Tá, e acho que só para fechar, então, assim, acho que olhando para equities ali, assim, quais setores, né, quais segmentos vocês estão mais otimistas agora para 23? E o Fábio tem mais experiência que eu de equities, um pouquinho mais. Cara, a gente tá acho que, assim, por um tempo a logística se manteve mais cara um pouco, né? Fase pandemia, por causa do e-commerce, todo aquele papo. E aí escritório e shopping e tal estavam mais baratos fundamentalmente, para quem pudesse esperar, vamos dizer assim. Agora isso já deu uma corrigida, porque recentemente logística deu uma ajustada boa, né? Tanto porque alta de juros e tal do ano passado, quanto recentemente com Americanas, né? Bastante fundo que tem Americanas. Deu uma quedinha Então, aí, recentemente, fevereiro. eu diria que hoje tá difícil de escolher de forma boa, né? Quer dizer, entre prédio escritório de boa qualidade, logística boa e os fundos de shoppings maiores, né, com bons portfólios. Parece ter oportunidade em tudo isso, de alguma forma, né? Não está mais muito... No começo da pandemia, a logística se destacou positivamente, enquanto o shopping e escritório Afundou. derreteu. Isso não é mais o cenário de hoje. Hoje, entre as classes de ativos, elas estão mais homogêneas, baratos, mas A gente até baratos de forma parecida, né? Então a gente tem diversificado um até pouco. aumentou a exposição aumentou em shoppings e logística logísticas e no shopping. último tri do ano passado e compramos fundo de escritório também em dezembro. Mas tirando esse efeito americano aí que deu uma impactada nos fundos de logística, de eventualmente deixar até mais barato alguns fundos que têm zero exposição americanas, que de certa forma pegou um contágio, né?
Então, esses fundos até a gente vai voltar a dar uma lupa em cima deles, porque ficou barato. Acho que no último relatório não, que a Vida Americana, ela tinha acho que 25 CDs, né? Então acho que realmente, acho que antes de entrar no do VBI, né? Então acho que tem que descobrir se ela vai ter 5 CDs nos próximos anos, 10 CDs, mas eu acho que realmente ela sai da metade e vai ficar bastante coisa vazia ali. Então acho que é um Sim. ponto... Não, vai, Isso mas, sim. mas dentro da logística brasileira, tem- não é que isso sozinho, isoladamente, vai causar um grande crash. preço, né? Pelo contrário, a logística segue aquecida, a demanda segue muito forte, o nível de vacâncias nas regiões prime segue baixíssimo, né, como nunca se viu. Então, assim, a logística vai muito bem, obrigado. Os FIIs de logística apanharam, tanto com alta de juros quanto agora com questão de Americanas. Mas a operação, né, a logística mundo real está super forte, né? A demanda por CDs modernos está fortíssima, né? A gente tem feito projeto e tem chegado com um projeto 100% locado meses antes de estar pronto, o que logística era raro antigamente. E logística ela locava quando estava pronto, né? O cara ele tinha um ramp up, levava X meses para ir ocupando, tá? Está vendo o projeto de logística ficar pronto já 100% locado, pré-locado, né? Assim, que é um sinal de super força na demanda de locação. Então, a logística vai muito bem, obrigado. Os FIIs sofreram um pouco recente de logística. Então, acho que agora não está relativamente homogêneo, né, em termos de baratez, escritório, logística, shopping Até fundo bonds. de CRI, né? Fundos de CRI também, que a gente até já comentou aqui, 0,87 0,80 e pouco. pagando 12 de carrega. Né? Então, bom. Sim. Então, tá bastante coisa barata. Né? Aquela cash is king, né? Quem tem dinheiro hoje estaria muito feliz. Tem uma caixa. Certo, acho que era isso mesmo. Obrigado então, Fábio. Obrigado também, Bruno. Valeu, E Lozano. até a Obrigado a próxima. você. Até a próxima. Obrigado também você que assistiu e até a próxima.